Hello, welcome. This is our class number 36. Então hoje nós vamos ver alguns adjetivos relacionados ao que nós vimos na aula passada. Lembram-se? Os empregos e profissões. Então vamos lá, vamos começar? Então vamos iniciar com uma conversa, ok? Conversation. Acompanhem comigo. Now, hello Albert. I hear you have a new job. That's right. I'm a detective now. That sounds exciting. How do you like it? I like it very much, but it's very dangerous. Ok? Então vamos retornar aqui para a gente ver o que a gente consegue então extrair desse diálogo, para nós então começarmos o nosso estudo de alguns adjetivos que são muito importantes no inglês, ok? Então vamos lá, iniciando aqui. Então, hello Albert. I hear you have a new job. I hear. To hear é o verbo ouvir. Então, quando a gente usa essa expressão I hear something, eu fiquei sabendo, né? Eu fiquei sabendo, eu ouvi dizer, tá bom? Então, em inglês, a gente pode usar o I hear. So, I hear you have a new job. Que você tem um novo trabalho, um novo emprego. That's right. Ok? I'm a detective now. Eu sou um detetive agora. Então, é verdade, eu sou um detetive agora. That sounds exciting. E esse exciting aqui é justamente um dos adjetivos que nós vamos aprender hoje, tá? Então, olha só, quando ele fala that sounds, to sound seria soa, né? Tem a ver com som, né? Então, soa excitante, parece excitante. Então, essa expressão sounds exciting, sounds nice, sounds good, ok? Então, sempre a gente pode usar sounds mais um adjetivo para dizer que algo parece alguma coisa. Parece bom, parece legal, parece interessante, ok? Então, nesse caso aqui, exciting, né? Excitante. Então, aqui, that sounds exciting. Então, né? Parece excitante, exciting, né? Excitante, interessante. Now, how do you like it? Lembram-se dessa perguntinha? How do you like it? Então, pergunta se você gosta, né? Ou o que você acha do trabalho. And Albert is going to answer, né? O Albert vai responder, I like it very much. Então, he likes it. But it's very dangerous. Ok? So, dangerous é mais um dos adjetivos que nós veremos hoje, ok? Dangerous, perigoso. Então, ele gosta muito, mas é muito perigoso. It's very dangerous, ok? Então, vamos ver aqui alguns adjetivos, então. Vamos iniciar com aqueles que dão uma ideia positiva, ok? Então eu trouxe aqui uma lista para vocês, lembre-se, essa lista sempre, claro, nós vamos vendo aos poucos, né? É uma lista que tem vários adjetivos, não quer dizer que sejam todos, há muitos e muitos outros adjetivos em inglês, ok? Mas esses aqui são muito frequentes, principalmente então para nós tratarmos dos trabalhos e das profissões, tá? Então vamos lá, olha só, good, todo mundo conhece, né? Good, exciting, acabamos de ver, excitante, né? Easy, fácil. Safe, seguro. Relaxing, relaxante, tranquilo. Terrific, esse aqui muito importante, hein? O pessoal gosta muito nos concursos públicos e às vezes até no Enem, eles gostam muito de trocar, porque terrific para nós dá uma ideia negativa, né? De algo terrível, mas não confunda, ok? Terrific e é a mesma coisa que very good, ok? É algo muito bom, tá? Terrific. E pleasant, prazeroso, né? Pleasant. Tá? Então vamos ver agora quais seriam então os antônimos desses adjetivos aqui, né? Ou seja, aqueles então que passam uma ideia negativa. Então olha só, o antônimo de good seria bad. De exciting, boring. Então exciting, excitante, interessante, né? E boring, chato, ok? Boring. Now, easy, difficult, né? Fácil, difícil, né? Quem joga videogame provavelmente não vai ter problema de ver isso, né? Que a gente tem muitas vezes que escolher lá o nível, né, do joguinho. Tem lá easy, average and difficult, né? Average seria médio, easy, fácil, né? E difficult, difícil. Ok? So, safe, né? Seguro. E dangerous, perigoso. Relaxing, como nós vimos então, relaxante. E stressful, estressante. Terrific, very good, and terrible, very bad, muito ruim, ok? Terrible. Pleasant, prazeroso. E o oposto, então, the antonym, unpleasant. Unpleasant significa desprazeroso, algo que não dá prazer, ok? Unpleasant.
Então vamos lá, vamos ver então duas maneiras que nós temos então de fazer frases com os adjetivos. A primeira delas é a mais comum, né, que nós já vimos usando já nas nossas aulas, que é utilizar o verbo to be mais um adjetivo, né? Que em português, né? Eu sei que muita gente aqui não gosta de estudar o português, mas que em português seria normalmente o predicativo do sujeito. Lembram-se disso? Verbo de ligação e o adjetivo que vem então depois do verbo de ligação em geral, ele é o predicativo do sujeito, tá? Mas não se preocupem com isso, não precisa saber isso para entender o que nós vamos ver aqui, tá bom? Então vamos lá, exemplos aqui, ó. A detective's job is dangerous. A detective's job is dangerous. Então aqui, olha só, nós utilizamos o possessivo, esse apóstrofe S aqui, lembram-se da nossa aulinha lá sobre os possessivos? Então olha só, a detective's job, o trabalho do detetive, ou de um detetive, né? Porque eu coloquei o a aqui na frente, então, né? Que é um artigo indefinido. Então, o trabalho de um detetive é perigoso, is dangerous, ok? A detective's job is dangerous. Okay? Another example, a teacher's job is stressful. A teacher's job is stressful. Então, o trabalho de um professor é estressante, né? Depende, né? Nem sempre. Mas ok. Então, vamos agora dizer essas mesmas palavras, mas vamos alterar a estrutura. Agora eu quero usar o adjetivo junto com um substantivo. Olha só, adjective plus noun. E para isso nós vamos utilizar o verbo to have, ok? O verbo ter. Vamos ver como é que fica então aquela primeira, né? A detective's job is dangerous. Agora vamos falar diferente, ó. A detective has a dangerous job. Então percebam que eu estou dizendo a mesma coisa, eu só alterei a estrutura. Olha só. A detective, um detetive, tem a dangerous job, um trabalho perigoso. Então lembram-se quando nós estudamos lá atrás os possessive adjectives que eu falei para vocês, que os possessive adjectives eles ocupam na frase o mesmo lugar que é reservado aos adjetivos, ou seja, na frente do substantivo. Então, olha só, aqui nós temos o substantivo job e aqui o adjetivo perigoso, né? Dangerous job. Ok? Então é isso. Has a dangerous job. É a mesma coisa, então, essa primeira aqui, ó. A detective's job is dangerous. É a mesma coisa aqui. A detective has a dangerous job. Ok? Só mudamos então a estrutura. Então vamos fazer agora a mesma coisa com a segunda, olha só. A teacher's job is stressful. A teacher's job is stressful. Now, a teacher has a stressful job. A teacher has a stressful job. Então um professor tem um trabalho estressante. Tá vendo? Então usamos o verbo to have, né? Conjugado para he, she, it, não é isso? Simple present. E aqui a gente tem, então, o adjective, stressful, na frente de um substantivo job, ok? Bem tranquilo, vamos praticar um pouquinho, então. Então, olha só, aqui eu deixei duas frases e vamos, então, dizer a mesma coisa, mas mudando a estrutura, tá? Então, vamos ver a primeira aqui, olha só. A cashier's job is boring. A cashier's job is boring. Então, o trabalho de um caixa é chato, né? Então, claro, por favor, né, se alguém aqui é caixa, tá? Não estamos aqui dizendo que realmente seja, tá? É só nós só estamos montando as frases aqui, tá bom? Então, olha só, a cashier's job is boring, né? É um trabalho chato aqui no nosso exemplo. Então, como é que eu vou dizer isso agora? Aqui nós usamos o to be plus adjective. Agora vamos então usar o adjective plus noun. Vamos lá? Então vai ficar a cashier has a boring job. A cashier has a boring job. Ok? Tem gente também que fala cashier, tá? Não tem problema. Tem existem as duas pronúncias lá. Tá? Então, a cashier has a boring job. Então, um caixa tem um trabalho chato. Ok? E agora vamos fazer o oposto com a de baixo aqui, olha só. A driver has an easy job. Okay? A driver has an easy job. Então, um motorista tem um trabalho fácil, né? Com certeza não, né? Só para o nosso exemplo aqui, ok? A driver has an easy job. Então, um motorista tem um trabalho fácil. Como fazer agora, então, usando o verbo to be plus adjective? Vamos ver? A driver's job is easy. A driver's job is easy. Então, olha só, o trabalho de um motorista, né? Lembra, possessivo aqui. A driver's job is easy. É fácil, ok?
Então é isso, pessoal. Então aqui eu quero montar com vocês agora algumas frases. Então eu coloquei do lado esquerdo, eu coloquei aqui uma lista com 4 profissões e do lado direito aqui também coloquei 4 adjetivos. Então eu vou fazer aqui algumas ligações entre essas profissões e os adjetivos. Vejam, isso não quer dizer que seja a minha opinião pessoal sobre essas profissões, ok? Só para a gente montar aqui algumas frases, ok? Então vamos imaginar aqui, a primeira profissão nós temos singer. What's a singer? Singer é cantor ou cantora, singer, né? Vem do verbo to sing, cantar. Então, a singer seria o que a gente poderia falar sobre o trabalho de um cantor ou de uma cantora. Então eu escolhi aqui o adjetivo terrific, very good, lembram-se? Very good. And a firefighter. Alguém sabe o que seria firefighter? What's fire? Fire, fogo. Fighter, lutador, não é? É aquele que luta contra o fogo, é o bombeiro, firefighter. So a firefighter, né? Não quero montar a frase ainda, vamos então só ligar. Então, bombeiro, firefighter, ligamos com stressful. O trabalho dele é estressante, stressful. An accountant, accountant, contador. Accountant, boring, ok? Boring, então chato, mas como eu disse, né, eu adoro contabilidade, tá? Então não é minha opinião aqui, é só para a gente montar algumas estruturas, ok? Então, accountant, boring. E por último, então, security guard, né, que é o segurança, né? Security guard, eu coloquei dangerous, perigoso, dangerous, ok? Então vamos montar então algumas frases aqui. Então primeiro aqui nós colocamos singer com terrific. Então como é que a gente poderia dizer? A singer has a terrific job. A singer has a terrific job. Né? Um cantor, uma cantora tem um trabalho muito bom, muito legal. Terrific, ok? Eu poderia também ter usado o verbo to be mais adjective, ok? Que é o que eu vou fazer na segunda aqui, olha só. Aqui a gente tem então firefighter and stressful. Como então nós vamos fazer agora usando o verbo to be? A firefighter's job is stressful. A firefighter's job is stressful, né? Então o trabalho de um bombeiro é estressante. Agora, de novo, usando o adjetivo na frente do substantivo, né? Adjective plus noun. A gente vai usar agora accountant and boring. Vamos lá? An accountant has a boring job. An accountant has a boring job, né? Então, um contador tem um trabalho chato, ok? E finalmente, mais uma vez, agora usando o verbo to be, né? A gente vai usar security guard and dangerous. Security guard and dangerous. Vai ficar, então, a security guard's job is dangerous. A security guard's job is dangerous, ok? Então, o trabalho de um segurança é perigoso. A security guard's job is dangerous. Claro que eu poderia ter feito essas frases sempre o contrário, né? As que eu utilizei aqui, o has, eu poderia ter usado o verbo to be, né? Então ficaria, por exemplo, aqui a primeira. A singer has a terrific job. Poderia ficar a singer's job is terrific. Na segunda, a firefighter's job is stressful. Or, a firefighter has a stressful job. A próxima, an accountant has a boring job. Or, an accountant's job is boring. A security guard's job is dangerous. Or, a security guard has a dangerous job. Ok? Bem tranquilo, né, pessoal? Então vamos lá, vamos então fazer uma compreensão de texto, né? Agora que nós já temos um bom vocabulário, já aprendemos algumas estruturas gramaticais, a gente já vai conseguir entender vários textos e eu vou começar então a trazer mais e mais textos aqui para as nossas aulas, tá bom? Então vamos lá. Então vamos conhecer agora o Pat. So, Pat is a truck driver. He has his own truck. He drives 8 to 10 hours, 6 days a week. He says it's boring sometimes, and he spends many days away from home. But does he want to find another job? No, he loves to drive, and the money isn't very bad. Ok? Vamos tentar então entender juntos aqui. Olha só, Pat is a truck driver. Do you guys know what truck is? A truck. Truck é caminhão, ok? Truck, caminhão. Pode ser também caminhonete, tá? Às vezes eles usam também para caminhonete, também eles falam truck.
ok? Então, olha só, vamos aprender agora uma estrutura que eu vou usar para a gente começar a evitar o português. Claro que ainda nós vamos utilizar ainda bastante o português nas aulas, mas a gente tem que começar a ir substituindo o português por estrutura já em inglês, ok? Então, vamos começar então com uma estrutura que nós vamos utilizar muito, tá? Então, para a gente sempre já ir se acostumando com ela, que é a estrutura que diz What does... Aí aqui a gente vai colocar a palavra que a gente quer saber e a gente vai colocar então o verbo mean. Então, por exemplo, se eu fizesse aqui, ó, What does truck mean? O que significa truck? O verbo to mean é significar, to mean, ok? Então, quando eu pergunto What does a truck mean? Então, eu estou perguntando o que truck significa, tá? Então, ao invés de eu ficar sempre falando isso em português para vocês, então, quando eu vir aqui uma palavra aqui que possa gerar dúvidas, então eu já vou falar automaticamente. What does truck mean? What does truck mean? Né? O que truck significa? Truck means, né? Conjugação do verbo para he, she, it, né? Nesse caso aqui, truck vai ser it. Então, it means caminhão, ok? What does truck mean? It means caminhão. Now, Pat is a truck driver. He has his own truck. Own significa próprio. He has his own truck. Então, ele possui o seu próprio caminhão. He drives 8 to 10 hours, né? Tranquilo aqui, né? Ele dirige, he drives 8 to 10 hours, né? De 8 a 10 horas, 6 days a week, 6 dias por semana. He says, ele diz, he says, it's boring sometimes, que às vezes é chato. It's boring sometimes. And he spends many days away from home. E ele passa, né? To spend, passar, né? Ele passa, he spends many days, muitos dias, away, distante, longe de casa, from home, ok? But, does he want to find another job? Does he, ele, want, quer, né? O verbo querer. Ele quer achar, encontrar, to find, another job, outro trabalho? No. He loves to drive, né? Ele ama dirigir. And the money isn't very bad. E o dinheiro, o pagamento, não é tão ruim, ok? Então vamos lá, vamos tentar entender aqui o que o texto nos disse. So, what does Pat do? Do you remember? He is a truck driver, né? What does he do? He is a truck driver. Now, where does he work? He works in a truck, né? Ele trabalha em um caminhão. He works in a truck. How does he like his job? Né? Ele gosta do trabalho dele? How does he like his job? He loves it, but it is boring sometimes. Né? Então ele ama o seu trabalho, mas às vezes é chato. It is boring sometimes. Ok? Então foi isso, pessoal. Então eu já vou deixar disponível para vocês então a nossa lista de número 11, para a gente trabalhar então com esses adjetivos que nós aprendemos e também com as profissões, né? Então eu vou deixar já disponível no meu site, podem entrar lá, né? Lembre-se, professormarcondes.com.br, ok? Então entrem lá, baixem a lista, resolvam os exercícios que eu vou corrigir com vocês na próxima aula, ok? Muito obrigado a todos, então, que vem me assistindo, os e-mails e as mensagens que eu venho recebendo. Muito obrigado. Thanks for watching. See you next class.